Olá, eu sou o professor Amaury Catropa e este é o Histórias Empresariais. A cada semana eu trago para você um case real de empresas e seus mercados com seus produtos e suas marcas. Uma ilustração sobre como ações estratégicas corporativas podem explicar conceitos acadêmicos da teoria. Hoje, o assunto que nós vamos ver chama-se demografia e mudança de hábitos. Para tanto, o case que eu escolhi para você se refere a um produto muito conhecido nosso, que é o leite condensado. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o conceito teórico. Quando a gente fala sobre demografia, nós estamos nos referindo à concentração ou dispersão da população em determinados ambientes geográficos em função de características comuns, como, por exemplo, idade, renda, sexo, atividade profissional, área urbana ou área rural onde essas pessoas vivem e assim por diante. Mas o importante é nós lembrarmos que, dependendo dessa concentração ou dispersão, maior ou menor, os hábitos de consumo de produtos e serviços podem efetivamente ser diferentes. E é sobre exatamente isso que nós vamos falar hoje para vocês, focando um determinado produto que sofreu ao longo do tempo mutações relacionadas à demografia. Vamos falar um pouco sobre guerras. A gente sabe que em épocas de conflitos acontece muito do ser humano desenvolver soluções rápidas, criativas, e muitas vezes até de custo baixo, em função da pressão que o conflito bélico estabelece em termos de prazo para se resolver esses problemas. E depois que passa esse período, muitas vezes essas soluções podem se transformar em produtos e ou serviços de sucesso no mercado. Esse é um caso assim. A guerra a que nós vamos nos referir para explicar o case do leite condensado foi a chamada Guerra de Secessão nos Estados Unidos, que ocorreu entre 1861 até 1865. Esse conflito foi, em resumo, uma diferença de opiniões entre os chamados Estados da União, que eram os estados do Norte, mais industrializados, e os estados do Sul, os chamados Estados Confederados, que viviam uma economia agrícola muito em função exatamente das amplas propriedades agropastoris que haviam nessa região dos Estados Unidos e também pelo fato de que o clima mais ameno ajudava muito ao plantio principalmente. E é claro que esses estados do Sul viviam uma economia escravista que era combatida pelos estados do Norte que queriam a abolição dessa escravatura. Nesse cenário é que nós vamos falar sobre alguns problemas que aconteceram e que precisaram ser resolvidos rapidamente. O principal deles foi esse aqui. Essa imagem que nós vamos ver da guerra, evidentemente nós estamos falando de uma guerra de americanos contra americanos, uma guerra civil, portanto, de nortistas contra sulistas, se desenvolveu nesse período, principalmente nessa região marcada por esses pontinhos escuros que são nada mais nada menos do que as batalhas travadas 384 exatamente durante esse período. Se nós observarmos bem a concentração desses pontinhos, nós vamos notar que a maioria absoluta deles está nessa região, dividindo o país ao meio, está na parte de baixo, e dividindo o país através de uma linha vertical também ao centro, está do lado direito, ou seja, a maior concentração no sul e sudeste. Se nós olharmos um outro mapa agora, onde as cores azul e vermelho mostram exatamente a concentração de interesses dos nortistas contra os interesses dos sulistas, os estados em azul são aqueles controlados pela União, ou seja, os nortistas, e os em vermelho controlados pelos confederados, os chamados rebeldes. Nós vamos notar que a mesma colocação daquelas setinhas nesse outro mapa, na mesma posição, vai nos mostrar que a concentração dessas batalhas ocorreu exatamente na casa dos sulistas, ou seja, a guerra foi desenvolvida no próprio sul
e ou no sudeste dos Estados Unidos, o que obrigou as tropas do norte a se deslocarem a longas distâncias para poder combater os inimigos em sua própria casa. E ao fazer isso, esses aqui são os soldados do norte, eles precisavam levar consigo um conjunto imenso de coisas, já que estavam fora do lar, digamos assim. Não apenas armamentos, não apenas munições, mas também alimentos, né? E o alimento mais importante era aquele ali, o leite, que se tratava, digamos, de um alimento ao mesmo tempo energético, disponível e barato. Se nós observarmos que na época o transporte era feito fundamentalmente através de tração animal, carroças e cavalos de forma geral, e que a distância que se tinha que cruzar desde a sede desses estados do norte até os campos de batalha era muito grande, o que acabava acontecendo é que o leite, por se tornar perante o calor, perante o sol, rapidamente azedo, ele se tornava também impróprio ao uso, né? Então, isso passou a ser um dos grandes problemas com relação à alimentação da tropa que vinha do norte e ia combater no sul. A solução foi encontrada por um fazendeiro que era, ao mesmo tempo, dono de terras e também era aderente à União e não aos rebeldes. E esse fazendeiro, chamado Gale Borden Jr., que era interessado em assuntos relacionados à química, acabou criando uma solução interessante. Depois de alguns experimentos, ele desenvolveu um processo de evaporação da água contida no leite e acrescentou ao produto uma grande quantidade de açúcar refinado, e isso fez com que o tempo de conservação do leite aumentasse sensivelmente, mesmo sem qualquer tipo de refrigeração, que na época não era uma coisa fácil e disponível como nos dias de hoje. O resultado foi esse aí, né? O leite passou a ter uma consistência mais densa e uma coloração um pouco mais escura e, além de tudo, se tornou mais energético, uma vez que o açúcar refinado acrescentado a ele já é uma substância assim considerada. O resultado foi que, na prática, embora não fosse intenção de se fazer isso, se criou acidentalmente um novo tipo de leite, que mais tarde foi considerado ou foi identificado como um leite através de processo de evaporação e não de condensação, como o nome diz, mas batizado como leite condensado. Mas antes de nós chegarmos à criação desse produto como algo de consumo em mercados de forma geral, vamos falar um pouquinho mais sobre o momento em que uma indústria suíça, hoje a maior indústria de alimentos do mundo, a Nestlé, se interessou pelo produto e passou a produzi-lo, muito depois que a guerra terminou, no ano de 1905, originalmente só na Europa. E a Nestlé, ao produzi-lo, foi aquela empresa que pela primeira vez o chamou de condensed milk, ou em português, leite condensado. A marca comercial do produto, na verdade, era chamada Milkmaid. Uma coisa interessante que se observa nessas embalagens, na embalagem da esquerda principalmente, é que o nome que aparece em destaque maior, em fontes literais de maior amplitude, é o nome genérico do produto, Condensed Milk. E a marca comercial, que deveria ser o fator de maior destaque, aparece em letras menores, Milkmaid Brand, brand em inglês, marca comercial. Com o passar do tempo, isso mudou. Essa embalagem do lado direito é uma embalagem um pouco mais evoluída, em que há uma inversão desses conceitos. Agora, Milkmaid, que é a marca, aparece com letras maiores e o gênero, ou seja, Condensed Milk, em letras menores, como é prática comum nos dias de hoje, mas não era na época. Durante 48 anos, esse produto foi vendido aqui no Brasil, embora fosse um produto ainda importado. A própria Nestlé, que não tinha fábrica aqui no país, mas tinha um escritório de representação comercial, importava de si mesma
esse produto fabricado lá na Suíça e vendia aqui no Brasil como um produto importado. Isso aconteceu entre 1873 até 1921, 48 anos, portanto. Apenas a título de ilustração, uma curiosidade. Vendo-se nessa foto antiga a imagem de um armazém de secos e molhados, como se chamava na ocasião, numa época em que ainda não haviam supermercados, as donas de casa, que eram as principais compradoras desse produto, o leite condensado, quando iam a um ponto de venda como esse, solicitavam o produto, mas pelo fato dele ter inscrições todas em inglês e ser um pouco complicado pronunciar todas aquelas palavras, essas donas de casa pediam o produto e davam a ele uma espécie de um apelido. E o apelido era o seguinte: olha, eu quero uma latinha daquele leite da moça. Por que leite da moça? Porque havia, como de fato há até hoje, uma imagem de uma camponesa, uma mulher, como uma identificação da origem do produto, que é um produto suíço, portanto, uma camponesa originária do interior da Suíça. Leite da moça, o nome que a dona de casa dava a esse produto genericamente no Brasil na época. Essa imagem aqui visa explicar para vocês o porquê dessa figura dessa moça. Aqui nós vemos uma propriedade do interior da Suíça, produtora de leite. Se nós olharmos bem, essa moça que está ali, ela tem 2 baldes a cada uma das suas mãos e ela está transportando leite recém-ordenhado. Se nós compararmos a imagem desse quadro, isso aqui é um quadro, né? A imagem dele com a figura que aparece ou aparecia originalmente nas embalagens de leite condensado na Suíça, nós vamos ver que essa mulher que está aí, a camponesa, ela leva 2 baldes de leite ao mesmo tempo, um numa das mãos e o outro à cabeça. No fundo, o significado para os suíços dessa imagem é algo que para nós é um pouco transparente. Para eles significa o seguinte: ela é a imagem da logística do leite no século XIX na Suíça, porque essas camponesas, de madrugada, esperavam a ordenha das vacas na propriedade onde elas trabalhavam. O leite era colocado em baldes, cada uma delas pegava 2 baldes da maneira como aparece aí e iam a pé pela estrada até a cidade mais próxima para entregar o produto a algum ponto de venda que iria, por sua vez, revendê-lo no varejo. Portanto, essa imagem representa a logística do leite na Suíça no século XIX. Em 1921, depois de importar esse produto de si mesma durante 48 anos e vendê-lo no Brasil, finalmente a Nestlé monta uma fábrica aqui no Brasil, na cidade de Araras, no interior de São Paulo. Essa é a fábrica vista em dias mais atuais e passa a produzir nela um único produto que foi escolhido justamente por já ter uma experiência de consumo consagrada junto a donas de casa no Brasil, que foi o leite condensado. E na hora de dar um nome em português a ele, evidentemente não podia ter sido outro que não aquele que a dona de casa utilizava como nome de batismo, ou seja, leite condensado moça. E assim é até os dias de hoje. Essa é uma imagem da embalagem original, já escrita em português. Observem lá, leite condensado escrito em letras maiores, nome genérico, marca moça em letras um pouco menores. Depois, com o passar do tempo, esses tamanhos de letras vão se inverter, já que o foco maior é a marca e não o gênero. E a figura da camponesa continua até os dias de hoje em grande destaque em todas essas embalagens. Durante esses 98 anos que eu estou me referindo, que 98 anos? Os 48 anos que a empresa importou de si mesma esse produto e o vendeu aqui no Brasil como produto importado, e mais 50 anos seguintes, de 1921, a partir da inauguração dessa fábrica em Araras até o ano de 1971, portanto 50 anos completos, somando-se praticamente um século, ela dominou esse mercado de uma maneira praticamente monopolista, ou seja, não havia quem concorresse com ela. Eu me refiro à Nestlé de forma geral e ao leite moça de forma particular. Mas essas coisas não duram sempre.
A partir de 1971, apareceu no mercado, aqui no Brasil, pela primeira vez, dois concorrentes de uma só vez. Dois concorrentes originários de laticínios pequenos resolveram brigar e bater de frente com a toda poderosa, maior indústria de alimentos do mundo, Nestlé. E assim surgiram essas duas marcas que vocês veem aí, leite condensado Mococa, leite condensado Glória, para bater de frente com o leite Moça, que até então tinha 100% de market share, ou seja, de fatias de mercado. Passados apenas 8 anos, a partir de 1971, uma curiosidade. Essa empresa, a Nestlé, que durante praticamente 100 anos teve 100% de mercado, perdeu em apenas 8 anos 40% desse market share, que passaram a estar nas mãos dessas duas marcas, da seguinte forma. Em números redondos, cerca de 25% desse mercado foi para a marca Mococa e outros 15% foram para a marca Glória, restando a Leite Moça, que dominava em 100% esse mercado, ter que se contentar com apenas 60%. Isso é uma crise monumental para qualquer empresa monopolista. A partir dessa constatação, a cúpula da Nestlé no Brasil, em particular, se reuniu para discutir que caminhos adotar para resolver essa situação. Então, a questão que eu coloco aqui para vocês, como foi colocada para o board, para o conselho de administração e os dirigentes da Nestlé na época, foi a seguinte. Nesse cenário que vocês acabaram de ver, o que nós poderíamos fazer em termos de ações estratégicas para tentar recuperar pelo menos uma parte desse market share perdido? Eles discutiram isso e encontraram solução. Nós poderíamos fazer o mesmo entre nós, pensando, refletindo, mesmo que a gente saiba o final da história, para comparar as ideias que eles tiveram com as ideias que nós poderíamos ter tido se nós estivéssemos lá. Nós vamos ver agora quais foram as soluções que a Nestlé efetivamente adotou para isso. Vou mostrar para vocês. Em primeiro lugar, como sempre é recomendável, foi feita uma pesquisa, uma grande pesquisa pela empresa, para saber aquilo que está ali em destaque, em letras vermelhas. Quais são as formas de consumo do produto mais usuais? Todo gestor de produto tem que saber a maneira pela qual o seu produto é consumido, é utilizado, ele é demandado de forma geral. Encontrou-se algumas respostas que já se sabia. Vamos só declará-las para vocês. Primeiro, o produto era muito usado como se fosse um adoçante, ou seja, no preparo de um café, de um chá, no preparo de um chocolate, se acrescentava o leite condensado substituindo o açúcar. É uma forma de utilização. Uma outra é o consumo que até hoje é bastante praticado, que nós chamamos de consumo in natura. As pessoas fazem como os soldados americanos, não podemos esquecer que era assim que esse produto era consumido nos Estados Unidos na época, como um leite adoçado. Algum tempo depois, a Nestlé acabou criando um produto para atender essa demanda, que é aquele ali que vocês estão vendo, chamado Mocinha, né? Uma embalagem de plástico pequena, uma quantidade de consumo mais apropriada do que aquela que aparece na lata, que é mais voltada a fins culinários. E esse produto, que você encontra facilmente nos pontos de venda, você rasga a pontinha dele, aperta como se fosse uma bisnaga e consome como leite adoçado. Uma terceira constatação da pesquisa, que hoje está um pouco fora de moda, era a utilização do leite condensado para preparar batidas com bebidas alcoólicas e frutas. Isso gerava uma maior cremosidade no coquetel e também, ao mesmo tempo, adocicava. Uma outra forma de utilizá-la, embora seja uma forma um pouco regional, não é comum em todos os lugares do país, é complementar as saladas de frutas com o leite condensado em substituição ao chantilly. Nem todos os estados brasileiros têm esse hábito, mas alguns têm. O Rio de Janeiro, por exemplo. E, finalmente, a constatação principal da pesquisa, que era uma coisa que se sabia, mas não se tinha ideia do tamanho dela, que era a utilização desse produto como matéria-prima
para produzir doces, coberturas, recheios de bolos, doces de forma geral. Doces como o brigadeiro, que são indispensáveis em qualquer festa e aniversário, são impensáveis se você não tiver leite condensado. Ou seja, essa é a principal aplicação. Isso se sabia, mas não se tinha ideia do tamanho disso. Mais de 90% do consumo, a pesquisa apontou como sendo voltado a esse tipo de aplicação. Então, a reação estratégica que a empresa resolveu adotar foi baseada nisso. Mas ela utilizou também uma segunda pesquisa que eu vou mencionar de forma superficial para vocês, que foi relacionada ao seguinte: por que essas duas marcas, Mococa e Glória, que haviam lançado os seus produtos há apenas 8 anos, inclusive com um preço um pouquinho menor, mas não muito menor que o preço do leite moça, por que elas haviam conseguido em tão pouco tempo conquistar 40% de mercado? Essa nova pesquisa explicou isso, eu vou mostrar para vocês. Primeiro, algumas constatações importantes. Durante muito tempo, a Nestlé, praticamente durante aqueles 100 anos, acreditou que a sua cliente, uma mulher, uma dona de casa, seria sempre a mesma. Ela não percebeu que havia uma mudança demográfica em curso que já estava resultando num outro perfil de hábitos de consumo dessas consumidoras. De forma geral, antes, essa senhora era uma pessoa voltada exclusivamente ao lar, aos afazeres domésticos e principalmente culinários. Então ela tinha tempo, interesse em produzir doces em casa, utilizando a matéria-prima do leite condensado, que ela habituou-se a escolher como o leite ideal, leite moça. O que ela não havia percebido é que, ao longo do tempo, embora hoje pareça óbvio para nós, mas na época nem tanto, é que essa mulher estava sofrendo algumas mudanças de hábitos, principalmente porque estava cada vez mais trabalhando fora, estudando à noite, mas continuando a ter as mesmas obrigações do lar. Teria que gerenciar as tarefas domésticas do mesmo jeito, inclusive as culinárias. Porém, não teria tempo para fazer tudo isso. Então, a saída qual teria sido? Essa mulher agora, com a renda auferida com o trabalho fora de casa, passou a terceirizar os serviços que antes eram feitos pela própria dona de casa. E aquela segunda pesquisa que eu mencionei para vocês sobre o porquê Mococa e Glória adquiriram em tão pouco tempo uma fatia tão grande de mercado, se explica pela ideia de que essas duas empresas focaram vendas no atacado e não no varejo, como a Nestlé costumava fazer até então. Mococa e Glória entraram no mercado com uma outra visão, a visão de que, já que essa dona de casa agora trabalhava muito menos ela própria no lar e na culinária do lar e terceirizava essas atividades que ela continuava demandando quando ela precisava, por exemplo, fazer uma festa para os seus filhos, uma festa de aniversário, ao invés de ela fazer os doces, fazer o bolo, ela contratava um buffet que entregava a festa e todos os alimentos envolvidos prontos. Ou ela ia à padaria da esquina e comprava os doces prontos, ou ela ia ao supermercado e comprava doces industrializados prontos, ou ia numa chocolateria e comprava os doces prontos. A Mococa e Glória passaram a vender o seu leite condensado justamente à padaria, aos buffets, à indústria de doces e assim por diante, que se interessavam em comprar o produto delas, primeiro porque era um pouco mais barato e segundo porque ao comprar em grande quantidade, portanto no atacado, essas duas marcas ofereciam descontos progressivos para esses compradores. Em função disso, finalmente, a Nestlé tomou a sua grande decisão estratégica e fez o seguinte: ao invés de brigar e bater de frente com o leite condensado dessas duas marcas, ela resolveu adotar uma solução, no mínimo, criativa e curiosa. Ela resolveu brigar não com Mococa e Glória para reconquistar o seu market share de leite condensado, e sim resolveu lutar contra as padarias, os buffets, as indústrias de doce, as chocolaterias que vendiam produtos prontos para aquela dona de casa que não tinha mais tempo de fazê-los. Ou seja, ela acreditou que se ela tivesse uma linha de doces prontos também,
feitos à base de leite condensado, ela poderia combater essas empresas que eu citei e, consequentemente, essas organizações comprariam menos leite condensado barato da Mococa e da Glória. E assim foi feito. Uma linha de produtos criada pela Nestlé, voltada justamente a doces, recheios e coberturas acabados, foi colocada no mercado em agosto de 1988 e chamou-se linha Fiesta. Se você observar bem, esses produtos têm 3 marcas, a marca mãe, que é a marca Nestlé, a marca intermediária, que é do leite condensado que existe na receita culinária desse produto, Moça, e a marca específica do doce, que é Fiesta. E aí doces prontos como brigadeiro, cajuzinho, beijinho, doce de leite, recheios e coberturas para doces, tortas doces e assim por diante. E assim foi feito com sucesso bastante rápido, conquistado com essa ideia. Até porque a Nestlé tinha consciência de que os seus concorrentes, Mococa e Glória, se copiassem essa ideia, iam demorar um certo tempo para ter sucesso, porque, ao contrário da Nestlé, que é uma grande indústria de alimentos em geral, essas duas empresas concorrentes eram pequenos laticínios voltados só a determinados tipos de produto. Finalizando, a explicação do sucesso, numericamente falando, com relação a esse produto, poderia ser mostrado da seguinte forma. Cada uma dessas latas do Fiesta tem dentro de si cerca de 25% do seu conteúdo em forma de leite condensado, claro, leite moça. Se você produzir e vender 4 dessas latas, indiretamente você estaria vendendo uma lata de leite condensado moça. Ou seja, a Nestlé criou um novo cliente para vender leite moça, ou seja, ela mesma, com a marca Fiesta. Dos 40% de market share que ela perdeu, ela conseguiu, com isso, recuperar 13%. Nada mal. No próximo programa eu trago um outro case completo para vocês. Fique conosco.